Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live e hoje eu vou receber uma convidada mais que especial, a Emily Barberino, para a gente falar sobre sobrecarga mental. Estamos vivendo a era da ansiedade, pessoas que cada vez mais estão irritadas, outras inclusive caminham para uma depressão porque não sabem lidar com as questões emocionais. Vamos chegando, vamos ver se aqui vai dar certo então. Deixa eu trazer a nossa convidada. Olá, Bruno! Bruno está em tudo. Agora sim, acho que aqui vai. Vamos lá, olá, Cris! Certo. Finalmente, agora sim! Boa Boa noite. noite, Emily. Tivemos algumas falhas técnicas, mas aqui felizmente deu certo. Quero dizer, primeiramente, antes de iniciarmos, que é uma alegria estar com você. A Emily, pessoal, que ela é palestrante do Flow Summit desde a primeira edição, então não é pouca coisa, ela já é reconhecida pelo trabalho que ela faz. É uma psicóloga extraordinária, né? Porque ela tem essa mente mais aberta, voltada para ajudar as pessoas, porque tem psicólogos que são mais voltados para o conhecimento, para a técnica, e esquecem de olhar para o paciente. A Emily não, já não é o caso dela. Então, Emily, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, apresente-se para o pessoal e vamos nessa, fazer um bate-papo sobre esse assunto do momento. Obrigada, Vitor. Então, eu acho que a gente já se apresentou até em outras lives, né? Mas para quem é novo aqui, ou quem está chegando agora nas redes sociais do Vitor, na minha, eu sou psicóloga, como o Vitor falou, também sou neurocientista do comportamento, trabalho com atendimento clínico, também, recentemente, também sou mentora. E é isso. Vamos falar hoje sobre a sobrecarga cognitiva, não é isso? Exato, né, Emily? Esse é um assunto que você domina, porque justamente você trabalha com casos diários, né? De pessoas, você acompanha o processo, isso é muito importante. E uma coisa que eu já queria frisar desde o início, para que as pessoas soubessem, que pode ser uma dúvida de alguém, quando você chega com vamos supor, com uma sobrecarga emocional e mental, e às vezes você não tem energia nem motivação para fazer um atendimento de constelação, você não consegue. Porque mesmo que Jesus aparecesse para te dar a força, clarear, você não tem essa energia para se movimentar. E é por isso que esse trabalho psicológico ele é tão importante, porque ele vai reconstruindo esse caminho para que a pessoa se fortaleça. E no mundo de hoje, né, Emily, as pessoas estão cada vez, o que eu percebo é irritação. Elas estão cada vez mais estressadas com pequenas coisas. Às vezes no relacionamento ele termina por conta de uma pequena discussão que se transforma num grande terror. E aí o término é inevitável, não é mesmo? Exatamente. Sabe o que eu estava pensando antes de entrar na live? O quanto que hoje a gente tem ouvido muito essa questão de que tá todo mundo ansioso, né? Ah, tá todo mundo meio que doido, assim, sem paciência, vivendo acelerado. E é isso mesmo que tá acontecendo, né? E não é uma questão que, sempre foi assim, só que agora é que a gente tá percebendo. Não, é uma questão que tá muita gente, ou seja, vamos colocar a maioria das pessoas hoje estão com a sobrecarga cognitiva, que é o que a gente vai falar aqui, né? Que é essa sobrecarga que é decorrente não só de trabalho, não só de relacionamento, não só da vida pessoal, é um conjunto, né? Que acomete todo mundo que está vivendo a vida atual, moderna, cheia de informação, bombardeados de informação, não necessariamente somente redes sociais, que é um fator que também tem acometido aí as pessoas, porque elas recebem informação o tempo inteiro de outros, né? Tá acompanhando a vida de todo mundo, mas não necessariamente, mas também o padrão e mudança de comportamento do trabalho. Hoje em dia as pessoas estão vivendo o trabalho na vida pessoal e vice-versa, né? Como é difícil às vezes separar. Ah, isso é verdade, né, Emily? Quando você fala esse ponto, porque eu praticamente, para vocês terem uma ideia, pessoal, quem está aqui, eu nem sabia que amanhã era feriado. É verdade. Porque eu não Amanhã é feriado. sabia.
E aí eu falei, caramba, que legal, a Emily aceitou meu convite para estar na live, era uma véspera de feriado, Na podendo Bahia. estar na Bahia, isso que eu falo, podendo estar curtindo uma noite ali próxima da Barra, aproveitando a vida, mas ela está aqui hoje conosco e ela já aborda um assunto muito importante, que é essa era, né? Da gente não conseguir se reconhecer como quem, na verdade, se reconhecer em quem somos. A gente se perde em tantas identidades que a gente só vê por aí, né? Exatamente. E uma pergunta que eu até vou fazer aqui para quem está na live já responder, né? Como que você está? Como que você está se sentindo? Porque quando o outro nos pergunta, a gente sempre fala, ah, tá tudo bem, você, né? A gente sempre dá uma resposta positiva e afirmativa. Mas muitas vezes a gente não está 100%, não está bem, né? Ou tem uma questão ou outra ali. E aí a gente não responde para nós mesmos, né? Como que nós estamos de verdade, no fundo, no íntimo de nós mesmos, assim, sem respostas automáticas. E aí já é uma forma da gente sair do automático, que é uma das coisas que tem feito a gente se sobrecarregar mentalmente, que é viver no piloto automático, viver uma vida sem questionar nada, sem ter consciência do que está fazendo, e vai vivendo, e aí chega tudo para nós, né? As pessoas trazem para nós, ah, você é isso, você é aquilo, você aceita, então eu sou isso, né? Você, a partir de agora, eu te considero tal coisa, você aceita, vem, sou assim, e não olha para você de fato para dizer, não, eu não tô bem, calma aí, deixa eu ver por que eu não tô bem, né? Por que eu ando tão cansada, mas eu nem fiz esforço físico? A gente tem que entender que esse cansaço mental, ele parece um cansaço físico mesmo. Parece que a gente passou o dia aí fazendo atividade física para no final do dia estar tenso, sobrecarregado. E às vezes a pessoa passou dias na cama. Algumas pessoas, inclusive com burnout, estão ficando dias na cama, esgotados, e sente um peso físico, né? Um peso de cansaço físico, como se tivesse feito muita coisa, muito trabalho. A Michelle, por exemplo, ela trouxe aqui, ó, que ela era muito ansiosa. Hoje ela está melhor, mas já foi muito ansiosa. O Bruno também falou, ó, muitas vezes sinto que estou em sobrecarga de coisas que para fazer e não me permite descansar. Esse é outro ponto importante, né, Emily? Porque muitas vezes a gente fica tão focado naquela situação no trabalho, em alguma questão da nossa vida, situação do dia a dia, que a gente se envolve tanto, só que a gente às vezes não percebe que estamos caminhando para um estado crítico. E aí esse excesso ele começa, essa sobrecarga ela começa a surgir no corpo também, né? Exatamente. O que o Bruno trouxe, por exemplo, a gente pode falar sobre. As pessoas acham que para resolver, por exemplo, uma sobrecarga mental, deve ser porque eu não estou fazendo nada, eu preciso ser mais produtivo para poder, né, dar conta de tudo. E na verdade, não. Por exemplo, a procrastinação é uma das formas que a gente pode identificar que a pessoa está com sobrecarga mental, porque ela está com tantas demandas ali mentais que acaba não fazendo nada, trava, né? E a procrastinação é uma dessas coisas, você fica sempre deixando para depois, para depois. E uma das formas que a gente precisa lidar com essa sobrecarga mental e com a procrastinação, nesse sintoma da procrastinação, é desacelerar, na verdade. Né? E não acelerar mais para dar É conta. verdade, é exatamente o exemplo do Bruno. E o que você fala, Emily, para mim é tão importante porque ao mesmo tempo que hoje eu trabalho com as constelações, com esse ambiente de olhar para dentro, eu também preciso cuidar dessa questão. Porque para você ter ideia, hoje, sem brincadeira, eu já devo ter falado com umas 100 pessoas, eu já produzi conteúdo, já fiz vídeo, já fui lá no meu restaurante, e aí em meio a tudo isso eu falei, não, preciso de uma meditação, preciso pegar um sol aqui no meio do nada, preciso respirar, porque senão a gente começa a trazer para o corpo, para a nossa, para nossa vida, aquilo que a nossa mente não consegue lidar. E tem um aspecto que infelizmente, assim, se a gente não perceber, a gente trava em tudo. Que é o nosso adulto precisa fazer as coisas para que a criança possa se divertir. Só que o adulto é o consciente, está aqui no meio da mente. Só que se sua mente está perdida, Exato. se você está envolvido no meio do furacão e nem você consegue se ajudar, como que você vai salvar essa criança? E eu só percebo isso hoje, para você ter uma ideia, como que essa questão da mente pode afetar tanto o nosso corpo, que eu tinha uma dermatite atópica muito forte. Eu passei a
minha vida inteira, assim, da infância até os 26 anos, com o braço sempre vermelho, quase sangrando. E aquilo era incômodo, né? Porque, querendo ou não, baixa sua autoestima. Por mais que as pessoas vejam ali um pacote bonitinho e tal, mas por dentro existem emoções ali que, se a gente não trabalha, não faz esse acompanhamento, a gente começa a se drenar. E aí você começa a ver os aspectos de relacionamento, de carreira, a família, tudo começa a emperrar. Então é como se fosse um chamado. Só que se você não, de fato, agir, como a Emily falou, desacelerar, olhar para dentro, buscar pessoas que te ajudem nesse processo, você acaba se sadomasoquizando. A palavra não veio. Você acaba se mutilando ainda mais, não é? Exato. E um ponto interessante é que as pessoas acham que estão cansadas, né, com essa sobrecarga, como a Michelle falou, que muitas vezes queremos controlar o que não podemos controlar. Aí vem a sobrecarga. De fato, o controle, né? A vontade de controlar, essa ruminação de eu precisaria dar conta de tudo, o perfeccionismo, né? Também tem muito a ver com o que ela tá falando aí, de ficar achando que tem que controlar, cuidar de tudo, que tudo tem que sair exatamente como a gente planejou. E aí, quando vem a frustração, o que é que acontece? O cansaço, a fadiga, a sobrecarga, como a gente falou. Porém, Vitor, tem uma diferença entre cansaço normal e fadiga, né? Que é o que acomete com a sobrecarga mental. E é a ansiedade, enfim. Mas o cansaço é o cansaço que a gente tem natural, que a gente chega ali, descansou, deitou, tá 100% no outro dia, né? E a fadiga não. Você descansa, você se sente até mais cansado quando descansa, parece que passou um trator em cima de você, né? E por que isso tem acontecido? Porque isso também acontece. Porque o excesso de demandas ou de pensamentos, de ruminação, de tentativas de controlar e ser perfeccionista, afeta o nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, né? Que se chama, que é essa região aqui, mais lateral do nosso córtex. E ela consome a maior parte da nossa glicose, né? Da nossa energia. Então, quando a gente está sobrecarregado, a gente sente esse cansaço por isso, né? E essa área, ela é responsável pelas decisões, ela é responsável para a gente, por exemplo, pelas nossas emoções, para nos manter no foco. Então, eu tento focar, mesmo ali, sabendo que eu preciso focar e eu não consigo, justamente porque eu não tenho mais energia para gastar ali, né? Não estou mais com energia. Aí afeta a nossa dopamina e a gente vai para os neurotransmissores e que tem tudo a ver também com a forma que eu me desenvolvi, que é o que você falou também, de trazer lá desde a infância, né? Como que eu lido com a vida. E aí a gente cresce, vira adulto. Agora eu sou responsável por mim mesmo. Como que eu vou tentar lidar com tudo, né? Como que eu agora sou responsável e posso lidar com tudo? É uma constelação, é uma terapia, é uma busca de autoconhecimento, né? E aí a gente vai precisando se responsabilizar e sair do vitimismo, né? Deixa eu entrar num ponto que você falou ali, bem bacana da gente abordar, que é quando a pessoa chega nesse limite, que nem o Bruno falou, que nem a Michelle também trouxe. Esse é um lugar muito perigoso, porque é como se a gente estivesse perdendo o controle. Por mais que a gente tente segurar as rédeas, tentar domar toda a situação, isso vai fugindo, vai escorrendo pelas nossas mãos. Inclusive, eu fiz um vídeo, né? É como a gente tentar segurar a água com as mãos, não dá. Uma hora ela vai escorrer toda. E aí o que acontece com as pessoas, Emily? Elas começam a entrar nos vícios, fugas, chocolates em excesso, drogas, pornografia. O que mais que você vê de casos por aí? Que agora é com você, as situações Álcool, práticas. compulsão, né? Compulsão por jogos, compulsão alimentar. É isso, a procrastinação, a gente poderia falar, né, também. Os vícios emocionais que a gente vive e nem sequer se dá conta que estamos viciados. Que é a tal, né, da gente estar se auto-sabotando sempre. Como que eu sei o que é melhor pra mim, quero o melhor pra mim e eu me saboto? Por quê? Né? Por que que eu sou o meu próprio inimigo? É porque, não, porque é um vício emocional nosso, né? A gente se sabota, mesmo sabendo do que é melhor para nós, justamente por conta desses vícios. Além dos vícios de substâncias, como você acabou de falar, das drogas, do álcool, da pornografia, existe o vício emocional, que é aquela química que a gente fica ali viciado, porque por muitos e muitos anos eu vivi a mesma coisa, né?
Inclusive, Isso tem um aí. vídeo nosso, um trecho de um vídeo nosso que a gente fala sobre isso, sobre o vício emocional, e o pessoal bombou, né? Só com vários comentários se identificando com essa questão do vício emocional. E eu acho que a maioria das pessoas, de verdade, vivem vícios emocionais, mais até do que substâncias. Aí a gente vai para substâncias como sombras de alívio, né? Já é um ponto ali de, ah, não, vou aliviar uma dor que está escondida em mim. Eu prefiro beber, sei lá, um álcool e virar a noite tomando aquele álcool do que olhar para dentro, olhar para mim, olhar para o que eu preciso curar em mim. Ou então eu vou me acabar ali de comer uma torta enorme de chocolate, mas eu não vou olhar para mim, porque é muito mais difícil, né? Melhor eu comer a torta aqui e depois eu me sinto culpada. Aí eu vou, fico culpada, e o que é que a culpa faz, né? Mais dor, mais preocupação. Eu acho que a culpa é o sentimento pior que a gente pode sentir. É assim, claro que existem outros, mas a culpa, sentir culpa, nossa, é triste, é muito ruim. Paralisa, nos faz nos sentir muito mal com nós mesmos. E isso é muito ruim para a nossa saúde mental. Imagine você tá vivendo no seu corpo e vai viver nesse corpo para sempre, né? Nessa mente para sempre. E a gente sentir culpa por ser quem somos, por ter os comportamentos que temos, dói muito, machuca muito. E trava, né? E aí vem assim, é um looping de emoções sem fim. E o grande ponto, né, Emily, porque é perceber que isso é um processo. Isso não é construído do dia para o outro. Não acontece não cai de paraquedas assim, você se torna ansioso, você fica com raiva, não. Isso é um processo que vai acontecendo no seu corpo. Eu falo isso, pessoal, porque para mim, eu sempre falo em todas as lives, em todo lugar, a minha astróloga está aqui, a Michelle também. Ela falou, né, que este ano eu preciso contar, este ano Revolução Solar, preciso falar sobre a minha história. E realmente, a minha história ela é um aprendizado para mim mesmo. Porque quando você percebe o câncer ele não é algo que aparece misteriosamente. Hoje eu vou escolher esse daqui para ter. Não, ele é um processo construído. No meu caso, nessa região aqui, que a gente precisa perceber aonde que ele surge justamente nessa região da garganta, ó, a região da fala. E aí, quantas vezes eu não fui guardando aquilo, as emoções, porque a minha mente não conseguia lidar com esse processo. Que eu não conseguia dizer não, eu não conseguia me expressar. Como o Bruno falou aqui, ó, ele perguntou como controlar o vício emocional na comida. Por que que isso acontece, né? Quando você tem frustrações, porque se você está envolvido no seu auto-amor, na sua busca, se você tem um propósito, você percebe, você quantifica, né, a dosagem de um prejuízo. É diferente, por exemplo, do meu caso, que hoje eu vejo como saudável, de você se cuidar a semana, e aí final de semana se permitir ser feliz, como a Emily falou, sem a culpa. Agora, por que, isso se torna um vício emocional? E o mais importante, Bruno, é você perceber isso como vício, identificar, porque senão, ó, fica passando por aí despercebido e você vai lá nessa compulsão, porque se torna uma compulsão. Então, o primeiro passo para você controlar um vício desse é você identificá-lo, perceber por que, que isso está acontecendo na sua vida, quais são os gatilhos que geram essa situação. E aí você começa a identificar e entender o que, que causa isso. E aí vem um processo que a Emily fala bem melhor do que eu, que é o de comportamento, né? Isso. Que aí você vai em busca de uma recompensa, só que sem ter vivenciado a renúncia, a dor. E aqui que é um ponto tão interessante, porque te coloca entre o mundo infantil e o mundo adulto. E aí, qual que você vai escolher com a sua decisão? Perfeito. Então, é exatamente isso. E indo para os comportamentos, como você sugeriu, às vezes a gente está buscando ali, né, tratar um vício por comida, por exemplo, uma compulsão ou por outras coisas. Mas começa a observar teu comportamento, o que é que te faz se jogar na comida, né? Perder a linha na comida. Nesse dia, o que é que aconteceu? Teve algum gatilho? Ou é todo dia? Se é todo dia, você já olhou para você e para o seu momento de vida? O que é que tem se apresentado como emoções para você? E eu sei que muitas pessoas falam assim, eu nem estava com fome, mas eu preciso comer alguma coisa. Ou come, para ali e fala, meu Deus, que culpa, né? Por que eu comi tudo isso? Se eu nem estava com tanta vontade de comer. E aí, quando o Bruno pergunta se como tratar o vício emocional na comida,
é a consciência mesmo. É você, esse reconhecimento, por exemplo, eu tenho compulsão alimentar. Só em você reconhecer já te faz enxergar que você precisa cuidar disso, olhar para isso, né? E não deixar para lá. Não, eu tenho essa compulsão e tá tudo bem. Não, deixa para lá. Não vou nem olhar para isso porque se eu mexer não vai ser bom. Mas você acaba tendo um outro prejuízo na sua vida, que é você, ou sei lá, passar mal porque comeu tanto, né? Gera outras questões de estética, obesidade, faz também com que você fique mais fadigado ainda. Então, em vez de te ajudar, tá piorando. Eu chamo de sombra de alívio. Você tem ali um alívio imediato ali, né? Porque consumiu açúcar ou consumiu uma comida em exagero porque você estava ali ansioso. Só que você vai ter outras questões depois, outras culpas, outros prejuízos. E aí vai acumulando. É como eu falei, o tal do looping, né? Sem fim. Sim. E aí também, Vitor, falando de comportamento, antes até de você olhar para as emoções, faz o básico. O que é o básico? Dormir bem, né? Observar seu ambiente, se está favorecendo para a sua saúde mental ou não. Então, e muitas vezes a gente realmente precisa sair do ambiente. Sair não é, vou mudar de casa agora porque minha família é um tormento na minha vida. Mas talvez se conectar com outras pessoas, né? Se conectar com pessoas que você admira, com pessoas que você gosta sei lá, gostaria de saber um pouco sobre aquela pessoa e estar mais perto de pessoas que você... E perto não é nem fisicamente, às vezes na rede social, a rede social nos traz muito isso, né? Acompanhar pessoas que a gente gosta e admira. Tem o ônus e o bônus. Tem as pessoas que nos trazem gatilhos, mas tem aquelas pessoas que a gente admira e quer acompanhar, quer ver. Tem pessoas que falam muito aqui sobre saúde mental. Como que eu posso me beneficiar desse conhecimento disponível, né, nas redes? Então tem que ir para o básico. Alimentação, né? Se você tá com compulsão alimentar, antes de você perceber que já vai para aquele comportamento, porque você já está consciente, come uma coisa antes saudável, né? A tal de come a salada primeiro para depois ir para o que mais vai desgastar aí o teu organismo, porque é o outro looping. A alimentação ruim, industrializados, também vai trazer um mau funcionamento do nosso corpo, o nosso vício emocional piora, né? A gente já sabe que o intestino e cérebro estão intimamente relacionados. Então, sua digestão, que você coloca no seu corpo, vai afetar drasticamente sua saúde mental. Então, precisamos sim estar conscientes, reconhecer o problema para olhar para ele com carinho e buscar ajuda. Se eu não sei o que fazer, eu busco ajuda também, né? É verdade. Eu, por exemplo, nesses anos vivendo esses padrões aí, eu tive muita relutância e eu acho interessante, acho muito legal, na verdade, ter o Bruno aqui. Não sei se tem outros homens, se tiver, por favor, se manifestem, porque para o homem buscar autoconhecimento é mais difícil. Eu, por exemplo, cresci em um ambiente em casa que psicólogo era pra gente doida. Psicólogo era pra gente doida, né? Muita então, gente fala. só pra gente rica, que pode ter depressão. Eu escutei isso muitas vezes. Só rico pode ter depressão. Gente da classe média, esses caminhos assim, não. Tem que estar lá sempre fazendo. O homem não pode chorar. Então, muitas vezes a gente cresce em ambientes que eles não nos permitem buscar essa cura. Então, isso se torna uma limitação muito importante. Porque, querendo ou não, o seu processo de cura, ele precisa estar em um ambiente que te traga segurança. Senão, você não consegue avançar. Senão, toda hora você vai sendo estimulado para permanecer no lugar. Então, quando a Emily fala sobre ambiente, o ambiente é uma grande chave poderosa. E eu gosto muito de trazer situações em qualquer lugar, porque imagina se Jesus não soubesse quem ele era. O que os discípulos iam fazer? Iam deitar e rolar na mente dele. Quantas vezes eles não fizeram isso? Tem um momento que eu vou até compartilhar aqui, eu sei que não tem muito a ver, mas que Jesus está indo para Jerusalém, que é justamente onde vai acontecer todo o processo da morte dele. E aí Simão Pedro chega e diz, não, Jesus, não pode ir para lá não, nós não vamos deixar. E aí o que Jesus fala? Vocês não podem permitir, porque essa é a vontade do meu Pai. O que acontece? Jesus, por saber quem ele é, o Filho de Deus ali, ele não permite que a bagunça do ambiente entre dentro das próprias decisões dele. Então, se você está em um ambiente que drena a sua energia, que tira a sua vontade pela mudança, de ser diferente,
E isso é importante, pessoal, falar para vocês, porque muitas vezes você não vai ser admirado no ambiente que você cresce. As pessoas vão falar, olha, virou blogueirinho, olha, tá fazendo live lá, só tá vendendo curso. Por quê? Porque as pessoas, elas se limitaram a um certo ambiente e elas não estão dispostas a mudar. Por isso eu falo para você, Bruno, que trouxe essa situação, o quanto hoje o que você está vivenciando te incomoda. Porque se não te incomoda, você vai repetir. Se você está tranquilo com os benefícios secundários daquilo que você está fazendo, você não vai mudar. Por que eu falo isso? Como eu estava no início, né? Voltei ao pensamento. Quando eu tive o câncer, e por ser homem, difícil buscar autoconhecimento, eu também tinha saído de um escritório, de uma advocacia. De advocacia, eu ficava até 5 da manhã trabalhando. E aquilo não era vida. Só que ao mesmo tempo, eu cheguei no limite que eu já não tinha o que fazer. Eu já não tinha para onde ir. Eu voltava para o ambiente artístico, que também me adoeceu, ou eu ficava na advocacia ali, recebendo um salário ridículo para quem está ali trazendo a sua energia. Eu falei, não, vou seguir por outro caminho. Então, a importância de você perceber que você já não tem mais escolha, opção, a não ser mudar. E isso exige muita coragem, porque você vai precisar romper justamente essas barreiras do ambiente. Aquele ambiente que te cerca, a sua família, os amigos. Você vai precisar realmente crescer em espírito de acordo com aquilo que você deseja. Por isso que a gente começa a fazer decisões de parar de perder para batatinha. A gente começa a perceber que nós queremos ter uma saúde. Eu falo por mim, o câncer que eu tive, né, ele também vem muito decorrente do que a Emily falou, da alimentação. Eu sou viciado em um sorvetinho, eu adoro sorvetinho. Você me deixou ali em Salvador, eu parei em 2 sorveterias, eu esqueci agora o nome, mas tem uma lá no... Eu esqueci também o bairro lá. Cubana. Qual é aquele bairro lá, do Batuque todo? Pelourinho. A Pelourinho. Cubana, eu acho que foi essa. Nossa senhora. Eu queria morar lá. Eu quase o último dia que eu tinha combinado com a Amy, né? De estar na casa da Amy, eu quase voltei para lá só para tomar um sorvetinho. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque se a gente não entende aquilo que a gente busca, qual é o nosso objetivo, a gente se perde com as influências do meio, com as escolhas dos outros. Elas passam a reverberar muito mais sobre a nossa. E aí você deixa de influenciar e passa a ser influenciado. E aí? Cadê a sua vida? Cadê a sua criança interior se divertindo? Acabou. Não é? Não foi muito, né? Perfeito, exatamente, né? E aí você trouxe esse ponto, né, de quando você vivia suas emoções, assim, de uma forma que não olhava com carinho e aí desencadeou provavelmente uma doença. E hoje você ensina, né, e ajuda pessoas, talvez porque você vivenciou tudo isso e soube sair disso. Eu também, Vitor, passei por um período de trabalho, né? Não necessariamente de doença também, eu acho que também a doença foi uma questão de consequência de um período que eu vivenciava também, trabalhava com gestão de pessoas, totalmente fora da clínica, né? Não trabalhava. Ia para o trabalho o dia todo sentada no computador, às vezes nem almoçava direito, comia um lanche, enfim, porque tinha que dar conta de todas as demandas. Chegava, pegava minha filha na escola, voltava para casa, arrasada de cansada, deitava e dormia, e no outro dia acontecia a mesma coisa, tudo no automático, né? E eu acho que isso também contribuiu para eu também adoecer, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí eu lembro exatamente quando eu saí do trabalho, né? Eu decidi, tomei uma decisão difícil, enfim, porque afeta outras questões financeiras, afeta a família, afeta tanta coisa, né? E eu falei, mas não tem jeito, vai ser o jeito, e eu tomei essa decisão naquele período ali. Eu lembro do primeiro dia que eu não fui trabalhar. Parecia que minha mente tinha apagado, literalmente. Eu vi uma luz negra, assim, sei lá, uma coisa assim, meu Deus, não tenho mais o trabalho que estava consumindo totalmente a minha mente. Eu estava, de fato, ali sobrecarregada cognitiva e mentalmente naquele período. E quando eu não tive mais aquela sobrecarga, né, eu não tinha aquele momento de, tenho que acordar a tal hora, tenho que estar lá a tal hora, vou passar o dia todo no computador, atendendo pessoas, falando com pessoas, porque eu trabalhava com gestão de pessoas. Então, quando eu me vi sem o trabalho, no dia seguinte, nossa, foi um peso gigante que saiu das minhas costas, assim. E não porque o trabalho era ruim, não tô falando disso, era a forma que eu estava lidando com aquilo na minha vida, né? Eu não estava lidando bem.
Eu estava 100% focada só em trabalho, vivendo nesse loop automático, como eu falei, né? E aí depois a gente toma decisões. E as decisões faz parte da vida adulta do que você vai fazer por você. Porque nós somos. Aí eu até estava vendo uma postagem, não me lembro quem foi, que falava assim: você é a única pessoa que vai estar com você para sempre. E você que tem que cuidar de você, né? Porque quando a gente é criança, tem quem cuide, assim, nossos pais estão olhando, os responsáveis estão olhando. Mas na vida adulta é você que tem que cuidar. Então para de delegar para outras pessoas, né? Para de delegar para teu chefe, para teu esposo, sua esposa, para de delegar de novo para sua mãe. Enfim, é você que tem que cuidar de você. Para de delegar para psicóloga. A psicóloga ajuda, mas não é a solução da sua vida também, mas ajuda muito. Então, cuide de você como se você estivesse cuidando de um filho, sei lá, de alguém especial. Porque você é especial para você. E é você que tem que estar com você para sempre. Você é a única pessoa que estará com você para sempre, né? E aí, falando sobre o que você vivenciou e o que eu vivenciei, porque em relação a essa questão, né, nós já passamos por isso. E por isso estamos aqui falando sobre como talvez se cuidar nesse sentido, né? De sair da sobrecarga mental, de cuidar da ansiedade, por que ficamos tão ansiosos nos últimos tempos. E eu vi também uma fala, na verdade, um trecho, na verdade, de uma história de Buda. Que uma mãe chegou nele e falou assim com o filho, né? Fala para ele parar de comer alguma coisa. Eu não me lembro o que foi agora, mas me veio essa mensagem agora para passar para vocês. A mãe pediu para o Buda orientar a criança a parar de comer tal coisa. Não sei se foi doce. Acho que foi doce. Parar de comer doce. Alguma coisa assim. E aí ele fez, volte aqui semana que vem. Não falou nada, só isso. Volte aqui semana que vem. A mãe foi embora e voltou semana que vem. Na outra semana, né? E aí ele pegou e falou para a criança, pare de comer doce. E aí a mãe falou, mas por que você falou hoje e não falou semana passada isso? Aí ele falou, porque na semana passada eu comia doce. E agora eu parei. Então eu posso falar com você. Eu posso lhe orientar sobre o que eu estou vivendo. Agora, o que eu não vivo, eu não posso orientar, né? Então, acho que a nossa história de vida, tudo que a gente vivenciou, faz e nos dá essa autoridade de falar sobre isso aqui na live ou em outros momentos de vida. Então, só também para contextualizar, para as pessoas entenderem que além de profissionais da área de saúde mental, da área das emoções, nós também já vivenciamos tudo isso, né? Vivenciamos na pele tudo isso. E é sobre viver isso todos os dias, né? Depois que eu entendi isso, Emily, que é primeiro sobre a gente ser, para que depois a gente possa ter, por meio deste caminho que a gente percorre, as coisas elas passam a ser um pouco mais leves, né? Não é dizer que vai ser utópico, que vai ser uma vida simplesmente incrível, repleta de paz e harmonia. Cadê a Emily, gente? A Emily caiu. Volte, Emily, para nós. Deixa eu trazê-la de volta. Me conta, pessoal, tá fazendo sentido? Deixa eu trazer a Emily. Pronto, voltou. Ok. Ai, que bom. É o campo. Continuando o que eu estava falando, que é muito importante a gente começar a escolher aquilo que a gente de fato viveria a nossa vida, ter um sentido. Quando tudo que aconteceu comigo chega neste ponto da vida, eu percebo que eu não tinha um sentido da vida, sabe? Um sentido de viver, algo que me alegrasse, que eu tinha este ânimo. E aí a gente acaba sendo influenciado naturalmente pelas coisas do mundo, pelas doenças, porque a gente deixa de expressar a nossa verdade. E hoje eu vejo, Emily, que nos meus casos de atendimento de constelação, quando a pessoa cai numa depressão, quando ela está naquela síndrome do pânico também, muito forte, é porque a pessoa ela está desconectada dessa essência. Em algum momento ela se desconectou. Porque quando você se conecta consigo mesmo, você percebe que a vida é um lugar para você de fato realizar e inspirar. Isso é muito importante, porque não é só a gente realizar os nossos sonhos, é como os nossos sonhos também estão impactando as outras pessoas e agregando para o mundo melhor. É viver de fato um não egoísmo. E por que eu acho esse tema tão relevante quando a gente fala de sobrecarga mental? Porque isso afeta muito as relações. As pessoas não estão mais conseguindo se comunicar, elas estão estressadas, diálogos já quase não existem. Então eu fico imaginando, né? Eu que tenho uma vida assim baseada em estar junto em um relacionamento,
Eu fico imaginando hoje em dia deve ser quase que por que eu falo do doce? Porque, querendo ou não, quando a gente não saboreia mais os momentos da vida, quando a gente está realmente presente ali, vivenciando aquilo, a gente se perde entre dois caminhos, entre passado e futuro. E se você se desconecta deste momento de agora, você está revivenciando uma situação de algo que aconteceu lá atrás. E aí é por isso que as pessoas estão, de fato, não conseguindo mais se conectar, porque elas estão buscando coisas que não estão naquele instante. E aí se relacionar fica algo complicado, fica difícil hoje em dia, né? Uhum. Muito, muito relevante o que você falou agora e faz muito sentido. Porque também o que eu vejo, Vitor, nos meus atendimentos, as pessoas vivenciando personagens. E vivenciar personagens, ou seja, para agradar o outro, ou porque aprendeu que tem que ser um personagem para poder se encaixar numa determinada situação de vida, né? Ou seja, saindo do seu eu, saindo de quem você realmente é muito desconfortável, ao ponto da gente adoecer. Então, eu na terapia, assim, sempre que a pessoa chega, eu trabalho logo a questão do autoconhecimento no sentido dela entender se ela está vivenciando o eu dela mesmo, né? Tudo que ela é, ou se ela está fazendo um personagem para as pessoas, para o mundo, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo personagens para agradar o mundo, para vivenciar o que acha que tem que vivenciar, ou seja, agradar as pessoas, né? E não a si mesmo. E acaba adoecendo, gente. Imagine você estar fazendo um papel 100% do tempo, não podendo ser você mesmo, não podendo ser na essência quem você é. Né? É um outro ponto que eu identifico muito em terapia, e eu acho que é um ponto relevante para a gente falar, justamente por isso. Porque as pessoas elas estão adoecendo, e adoecendo é mentalmente mesmo, adoecendo fisicamente por conta também da sobrecarga mental, por conta disso, vivenciando situações, vivenciando para agradar os outros, não sendo você, não identificando o que de fato você gosta, não identificando de fato aquilo que te faz bem, feliz. O que eu estava falando, né? Talvez eu estava vivenciando um personagem quando eu estava lá trabalhando com gestão de pessoas e multinacional, enfim. E hoje eu me sinto muito mais plena trabalhando com aquilo que eu quis trabalhar, né? Que é trabalhar com a psicologia. Então, hoje eu me sinto muito mais completa e feliz nesse sentido. Mesmo trabalhando muito, às vezes eu atendo 8 pessoas por dia e tô muito bem no final do dia. Às vezes até com mais energia, que é o que você fala. A gente sai da live parecendo que a energia bateu, assim, né? Tomou energético, café, porque fica mais alerta do que antes. Não sente essa sobrecarga, não sente essa fadiga, né? Como eu falei. Então, eu acho que tem que olhar para isso. Será que você aí tá vivendo algum personagem? Será que você está tentando agradar o outro e não olhando para quem de fato você é? Como que se pergunte se você está se sentindo confortável com o que você faz, com as coisas que você vivencia e não só profissional, tá? É nos relacionamentos, é nas amizades, é no ambiente familiar, enfim, em vários momentos. É na rede social, sabe se você é um personagem na rede social, né? Ou se você está sendo você mesmo e é difícil a gente sustentar por muito tempo, porque acaba chegando sim na tal da sobrecarga mental. E aí você explode, né? Tudo aquilo que ficou guardado em algum momento vira aquela bagunça. É por isso que este é o grande limite. Então, quanto antes você conseguir olhar para isso, a gente falou de vários tópicos, né, Emily? Quanto a gente consegue interferir na nossa alimentação com essa ansiedade, nos relacionamentos, na nossa família também, que a gente traz todas as preocupações daquele ambiente para dentro. E isso é muito comum. A Cris, que está aqui dentro, ela vivenciou isso também. Quantas pessoas não vivenciam quando você traz para o seu mundo interno aquela bagunça da família? Você vai perdendo essa possibilidade de se conectar com os seus sonhos. E quando você fala do seu gasto de energia, né, depois de mesmo ter trabalhado muito, ter atendido bastante, dentro de você tem aquele prazer, aquela sensação de missão cumprida. O grande problema, desculpa o barulho, pessoal. O grande problema que acontece é porque as pessoas evitam isso e elas sabem que estão evitando aqueles comprometimentos que elas tinham dentro do dia e aquilo vai cobrando elas. Elas vão se punindo e essa punição ela só vai crescendo dia após dia. Então chega um momento, pessoal, que você tem que escolher de fato. Eu estou no meu caminho, no meu verdadeiro lugar.
naquilo que eu consigo inspirar as pessoas e me sentir bem, ter resultados com aquilo que eu escolhi. Eu me sinto à vontade, eu posso estar no ambiente tranquilo, né? São todas essas escolhas e principalmente perceber o que está vindo da minha criança interior, o que eu estou fazendo com o meu adulto, porque aí você começa a ter decisões cada vez mais conscientes daquele propósito que você escolheu. E querendo ou não, pessoal, este é o caminho para todos, né, Emily? Não tem para onde fugir. Se você quiser algo, você vai precisar construir, não vai cair do céu. E se cair do céu, quantas vezes cai do céu dinheiro, mega sena, ou então às vezes as pessoas até passam no concurso e elas começam a sentir uma certa sensação de frustração e sabotam o próprio sonho que elas tinham. Então perceba não só o chegar lá, mas o objetivo final que você deseja e trazer para você mesmo esse ambiente de paz, porque o mundo, pessoal, o mundo é caótico. O mundo não vai te oferecer isso. Você tem que buscar. E isso tem que ser mais forte do que no mundo. Perfeito, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode superar isso, né? Como superar, né? Como superar? Como se reconectar? Eu acho que é a chave de 1 milhão que o pessoal está querendo aqui. E eu sei que você é a melhor pessoa para oferecer para eles, porque de fato é através dos seus atendimentos, da sua história, que você vai percebendo um caminho, né? Perfeito. Então, Vitor, eu diria que a gente precisa começar pelo básico. O básico do dia a dia mesmo. Como é que tá a qualidade do teu sono? Como é que tá a tua rotina, né? Você tem rotina, né? Porque as pessoas não estão tendo rotina. Você consegue, por exemplo, ficar 30 minutos focado em algo? Você consegue assistir um filme todo sem olhar para o celular? É Eu duvido. difícil ver um filme todo. Tem que pegar no celular ali só para ver a notificação, né? Tem gente que acelera o filme, eu fiquei sabendo isso. E pode, depende do lugar que você está assistindo, Tem né? gente que bota o filme 2 vezes, eu falei, meu Deus, gente, aí não. Tem gente que vai passando. Conheço pessoas que ficam passando as cenas porque não tem paciência de assistir um filme por completo. E aí observe que isso está sendo um fenômeno, né? Um padrão. As pessoas não têm mais paciência de ouvir um áudio em velocidade normal, não tem como mais assistir um filme com paciência, por exemplo, sem precisar ou olhar para o celular para ver outras coisas, se distrair. Aí, Emily, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabia que eu estresso as pessoas muitas vezes? Por quê? Porque eu, na maior parte do dia, eu tô tranquilo, sabe? Eu não tento acelerar. Não, na verdade, muitas vezes eu preciso, mas tem momentos ali que você... Por exemplo, eu tô viajando. Eu não preciso fazer as coisas com uma certa pressa, assim. Eu tô ali justamente para curtir, porque tem gente que não consegue mais nem aproveitar o momento das férias. Volta cansado, não é mesmo? E aí o que acontece? É porque você não está saboreando o momento. Por isso eu falei do doce. Se permita, vivencie aquele instante agora, porque ele não volta. A gente precisa vivenciar isso e conforme a Amy falou, a gente vai construindo isso dentro de nós e dentro do nosso ambiente, né? Das pessoas que nos cercam. Exatamente. E a gente quer controlar tudo, né, também. E esse controle de tudo você não dá conta também. Então, o que é que você pode delegar na sua rotina? O que é que você pode acrescentar na sua rotina para facilitar sua rotina, né? Ou seja, tem pessoas que não usam agenda, guardam tudo na mente. Ela vai esquecer, ou ela vai se sobrecarregar. E é aquela questão. Eu vou ter... Quê? Sobrecarrega o neocórtex, né? Por exemplo, a gente combinou a live há 15 dias atrás. Se eu não anoto, não boto lá na minha agenda e esvazio minha mente da informação de que dia vai ser a live, o horário, como vai ser, se eu não passo para algum papel, que seja um caderninho, minha agenda online, o que for, eu vou ficar todo dia lembrando, o dia da live é tal dia, tal horário. Todo dia eu vou tentar me forçar a lembrar. Por quê? Porque eu não tirei do espaço da minha mente e coloquei no espaço físico. E aí eu vou me sobrecarregando. Esse é um exemplo. Se a gente for para outros, eu preciso comer bem, né? Me alimentar saudável, comer todo dia sei lá, fazer um almoço saudável. Mas eu não sei o que é que eu vou fazer no dia seguinte, eu não sei o que é que eu vou comer no dia seguinte. Porque você não planeja o que é que você vai comer todos os dias da semana
com antecedência, para que você não fique naquele dia ali indo ver o que você vai comer ainda, não preparou nada, não comprou, enfim. Coisas básicas que a gente vai sobrecarregando a mente. Isso é o básico, né? Eu sei que tem coisas muito mais profundas. Se você está aí tentando controlar tudo, se você é a pessoa perfeccionista, se você tem dificuldade de tomar decisões, provavelmente é questões muito mais profundas, tá, gente? Mas a gente começa pelo básico. O básico é isso, é olhar para o meu sono, olhar para a atividade física. Um estudo científico comprovou já que se a gente olha para o verde, tira ali 20 minutinhos, 10 minutos do seu dia para olhar para o verde, ou seja, para a natureza, né? Olhar um papel verde, não é olhar para a natureza, para a grama, ou para o céu, ou para o mar, o que você puder, para uma planta na sua casa, ou brincar com um cachorrinho, enfim, o que você se conectar com a natureza. Já se comprova que a gente consegue depois ter mais foco, a gente consegue no dia ser mais produtivo. Parece simples, bobo, parece, não, duvido que isso funcione. Mas funciona, já tem estudos científicos que comprovam isso. Então é bobo, parece que não vai ter efeito, mas faz muito efeito. A questão do sol, né? A gente trabalha o dia todo preso dentro de um lugar, enfim, não olha nem para a janela, não abre nem a janela. Então abre as janelas, olha para o céu, olha para o sol, se conecta com a luz do dia, né? E por aí vai. Eu até também estava vendo um estudo que hoje, por exemplo, se você tem um pico de estresse no seu dia, você demora em torno de 7 horas para voltar ao teu estado normal. Então, observe o quanto que um pico de estresse por conta que você não consegue controlar suas emoções podem afetar todo o seu dia. Aí você não sabe por que foi ruim seu dia, não sabe por que você não produziu, não sabe por que, sei lá, tá se sentindo mal, cansado ainda. Foi um pouquinho de estresse ali que você teve, sei lá, com uma atendente de telemarketing, com uma resolução de alguma coisa, ou no trânsito, ou com seu parceiro, você brigou por besteira às vezes, né? Quantas besteiras as pessoas têm buscado para brigar. Então vamos ficar atento a isso, porque não é que não vai te afetar. E aí micro gatilhos se transformam num gatilho enorme, né? Isso é verdade. Porque vai crescendo, né? Vai tomando, você vai sendo tomado por essa nuvem de pensamentos, uma nuvem de situações que vão drenando essa sua energia. E o que você está falando basicamente é sobre a gente voltar para o natural, a voltar a olhar para a natureza, se reconectar com essa natureza que existe primeiro dentro de nós. A meditação que eu faço, que ela é ensinada pelo HeartMath, que é a de você tocar o centro do seu coração e intencionar sentimentos de gratidão, de passar a mão no cachorrinho, de estar ali de completude, isso tende a durar em torno de 6 a 7 horas também no seu corpo no resto do dia. Então a gente tem escolhas, nós temos ferramentas. A grande questão é qual que você vai escolher para a sua vida naquele instante da situação. E eu acho que é muito importante também mencionar, Emily, que às vezes a gente pode ser tomado por essas violentas emoções e a gente precisa de um afastamento do problema. Por isso essa desconexão da situação ali é importante para você recuperar a sua oxigenação do cérebro, né, para tomar boas decisões. Senão você é tomado pelo calor do momento, depois se arrepende e aí vai viver esse ciclo de looping e uma vida que não é sua, é uma vida que é escolhida pelas emoções. Então chega, né? Crianças fazem o que querem, adulto tem que fazer o que precisa ser feito, senão a vida dos seus sonhos, a vida extraordinária, a vida de ir para a Bahia, comer um acarajézinho gostoso, vai ficar distante. Eu não recomendo, viu? Ou a mulher Conheço. Siri, né? Eu sei, eu fiquei de ir, mas preciso voltar, né? Devo voltar em breve, se Deus quiser. Mas eu vou falar para você que é muito importante mesmo a gente ter essa partilha, porque de fato as pessoas elas estão presas na mente, elas estão presas em um ambiente que, se elas não enxergarem possibilidades, elas vão se afundando cada vez mais. Então, que hoje, né, a gente possa ter ajudado vocês a compreender um pouco mais essas questões, de onde a ansiedade está sendo alimentada, para que vocês, de fato, encontrem um caminho mais leve para a vida, porque, querendo ou não, pessoal, pessoas felizes não enchem o saco. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Não é, Emily? Com certeza, que todos sejamos felizes, né? Todos consigam, de algum modo, unir essa energia mais positiva e poderosa
pra gente afetar, acabar ressonando em todo mundo, né? Sim. E aí ajuda eu estar bem, eu ajudo o Vitor a estar bem, o Vitor estando bem ajuda a família dele a estar bem, e aí a gente vai contaminando todo mundo de alguma forma positiva e agregando a todo mundo de algum Com modo. certeza. E, Emily, quero agradecer principalmente pela sua disponibilidade. Fale um pouco, né, dos seus projetos. Eu sei que você tem um círculo das emoções, né? Você tem tem uma mentoria que você está lançando. Fale das possibilidades para o futuro, o que você enxerga aí de possibilidade. Conte tudo. Será que podemos dar spoiler? Vamos já inspirar as pessoas. Vamos lá. Eu trabalho com atendimento online, então quem tiver interesse em ser atendido por mim com a psicologia, a neurociência, acessa meu link da bio. Também já lancei minha mentoria nesse mês de novembro, no início de mês, na verdade, no final de outubro. E já fechei a primeira turma e logo em breve espero abrir uma nova turma, porque gostei muito, né, desenvolver esse projeto com muito carinho, assim, uma demanda que estava surgindo em mim, assim, uma necessidade. Então, foi incrível essa primeira turma e eu espero que logo em breve eu consiga lançar uma nova. Então, quem tiver interesse, me dá um oi, fala que tem interesse, que eu vou fazer questão de responder a todo mundo e dar os direcionamentos. O nome da mentoria é Plano Emocional de Vida, né? Então, a gente desenvolve um plano emocional de vida mesmo. Disso, de você enxergar a sua vida, assim, qual emoção, como que você vai lidar com suas emoções durante toda a sua vida. Eu falo que a pessoa se torna um expert em inteligência emocional com a mentoria. Que mais? É isso, gente. Quem quiser e tiver interesse em entrar em contato comigo, eu estou sempre disponível. O link da bio lá também tem o contato do WhatsApp, que também pode falar com a minha assistente. E ano que vem a gente tem muitos projetos para acontecer. Não acho que a gente deve dar esse spoiler agora, mas é algo grandioso e que eu tenho certeza que vai agregar muito a quem acompanha o Vitor aqui, quem me acompanha também, porque vai ser incrível, né, Vitor? Fala um pouco. Pessoal, sigam a Emily também, né? Acho que é muito importante ter uma psicóloga que tenha essa mente flexível para esses ensinamentos, porque a constelação mesmo, ela é muito, digamos assim, ela não é bem vista pelo Conselho Federal de Psicologia e realmente tem casos, né, que a gente vê ali que não era para ter sido conduzida daquela forma, mas isso varia de todas as áreas, da advocacia, da psicologia, enfim. Mas sigam ela porque ela de fato busca ajudar as pessoas com essa integração, né? Corpo, mente e alma. E ano que vem, de fato, eu e a Emily estaremos num projeto que sem dúvidas, uma cocriação minha e acredito que dela também. Com certeza. Vai ser a primeira vez no Brasil, um dos maiores eventos que vai durar assim, vai durar para a vida inteira. Eu não vou também me aprofundar muito, que a gente está nesse processo ainda de criação, mas quando estiver pronto, se prepare. Esteja em São Paulo no dia, porque vai ser lá. E eu vou falar para vocês, pessoas do mundo inteiro vão estar conosco. E quem sabe, grandes nomes do desenvolvimento pessoal também, que vocês gostam e também nos inspiram. Então, pessoal, acreditem nos sonhos de vocês, porque de fato uma pessoa que sente, né, que tem um sentido pela vida, ela é capaz de inspirar não mais na dor, mas agora no amor. E é realmente o amor que cura. Então vamos mesmo buscar isso. E aí vocês que têm interesse de participar da formação em constelação familiar, nós estamos com as vagas abertas. Começamos domingo que vem com as aulas ao vivo. Se tiver interesse, me chama no direct que eu trago todas as informações para vocês. No mais, pessoal, muito, muito obrigado por estarem com a gente nessa véspera de feriado. Foi muito bom falar sobre isso com vocês, porque é muito bom ter pessoas que também buscam essa leveza para a própria vida e que a gente possa estar cada vez mais conectados e ver os sonhos de vocês, assim como a Cris, que é uma das pessoas que começou comigo na primeira live de constelação, e agora chegou o momento dela de realizar os sonhos, de colocar os projetos dela em andamento. Então, fico muito feliz por isso. Quer fechar com algo, Emily? Não, eu quero agradecer você por ter me colocado aqui para falar com o seu público. Sou muito grata também à nossa conexão, né? Desde sempre a gente tem se unido aí para trazer informação, o bem, ajudar as pessoas com a questão da saúde mental.
E obrigada também por me inspirar. Eu também me inspiro muito nos seus conteúdos, gosto muito dos conteúdos. E ultimamente o Vitor tá trazendo conteúdo muito bom, que é esses vídeos que ele faz, os Reels. Então, obrigada, Vitor. E obrigada a todo mundo que estava aqui, que interagiu, que acompanhou. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. E acredito que agora, né, na próxima, amanhã tem outra live também. Acho que eu vou falar com o pessoal da formação, com alguns alunos sobre essa transformação por meio da constelação. E ano que vem nós estaremos também em outro congresso, né? Este eu Sim. já posso anunciar no Flow Summit. A Emily, que é palestrante oficial deste evento, e tenho certeza que ela vai trazer uma palestra também muito enriquecedora, pessoal. Então, gratidão, nos vemos em breve e até uma próxima e boa véspera de feriado para vocês, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.